Muitos por aí juram de pés juntos que os Simpsons são os novos oráculos do século XXI. Gente que acredita que cada episódio é uma profecia disfarçada de piada. Mas e se essa história toda for um exagero bem embalado pelo amor dos fãs e pelo poder das redes sociais? Pois é. Talvez o dom de prever o futuro da família amarela mais famosa do mundo seja apenas o reflexo da nossa mania de procurar sentido em tudo, até nas coisas mais absurdas. Afinal, quem nunca viu uma coincidência e pensou, isso não pode ser só sorte? E aqui está o detalhe curioso. Enquanto alguns veem profecias, outros veem apenas roteiristas brilhantes observando o mundo e rindo dele antes da gente. É como aquele amigo que faz piadas tão boas sobre a realidade que parecem previsão, quando na verdade ele só entendeu o que todo mundo ignorava. Os criadores de Os Simpsons são exatamente esse tipo de amigo, só que com lápis, papel e uma dose generosa de ironia afiada. Mas calma. Não se trata de destruir a magia, e sim de enxergar o outro lado. O lado em que a genialidade da série está nas falhas, nos erros, nas previsões que nunca chegaram nem perto de acontecer. E é justamente aí que mora o encanto real. Descobrir como até os maiores profetas da cultura pop também tropeçam quando tentam adivinhar o amanhã. O mito das previsões dos Simpsons, ele nasceu da mistura perfeita entre coincidência, memória seletiva e a internet. Cada vez que uma cena antiga se aproxima minimamente de um acontecimento real, as redes explodem, com comparações, montagens e teorias que soam mais convincentes do que realmente são. É como se o mundo inteiro quisesse acreditar que existe uma explicação mágica por trás de tudo. Afinal, admitir que o acaso às vezes acerta em cheio não tem tanta graça, né? E há outro fator poderoso nisso, o tempo. Com mais de 3 décadas no ar, os Simpsons já falaram de praticamente tudo. Política, tecnologia, celebridades, catástrofes. Então, claro, algumas ideias iam acabar coincidindo com a realidade em algum momento. É estatística, não profecia. Mas a internet adora um espetáculo e transformar coincidência em destino virou quase um esporte coletivo. No fundo, o mito se alimenta da nossa própria vontade de acreditar que existe um roteiro secreto controlando o mundo. E os Simpsons, com a sua mistura genial de humor e crítica social, acabam servindo de espelho para isso. Só que o mais fascinante é perceber que, entre tantas profecias, existem algumas que falharam de forma épica. E é justamente aí que começa a parte mais divertida da nossa jornada. Dessa vez, o foco não é exaltar os acertos, que esse todo mundo já conhece. O que realmente vale a pena explorar são os erros, os deslizes, as previsões tão absurdas que fariam até o professor Frink ficar sem palavras. É aí que os Simpsons mostram sua verdadeira genialidade. Não quando acertam, mas quando erram de maneira tão confiante que a gente quase acredita. E convenhamos, ver os equívocos dessa turma é tão divertido quanto assistir o Homer tentando fazer dieta. A promessa é sim, mergulhar nas previsões que nunca saíram do papel, aquelas que o tempo tratou de desmentir sem piedade. E ao fazer isso, enxergar como a série não é uma bola de cristal, mas um espelho da nossa imaginação coletiva, sempre disposta a criar narrativas extraordinárias a partir do comum. No fundo, essa jornada é sobre rir da nossa própria vontade de acreditar em mitos e coincidências. Então se prepare. Vamos abrir o arquivo secreto de Springfield e revisitar os momentos em que os roteiristas miraram no futuro e acertaram na comédia. A partir de agora, é hora de ver como os mestres do humor podem se perder nas suas próprias previsões. E por que isso é o que torna tudo ainda mais interessante. Em um dos episódios mais viajados,
Literalmente, a Lisa e a Marge decidem se voluntariar para uma missão em Marte. O episódio pintava um futuro onde viver no planeta vermelho seria algo tão comum quanto tirar férias na praia. Só que até agora, a única coisa que realmente foi para Marte foram robôs e uma boa dose de esperança. O Elon Musk ainda sonha, a NASA ainda testa, e a humanidade continua bem confortável no sofá, só assistindo tudo de longe com um balde de pipoca. Essa previsão mostra o quanto os Simpsons gostam de brincar com o imaginário humano. Na década em que o episódio foi ao ar, a corrida espacial vivia uma febre de promessas. E como bons cronistas do absurdo, os roteiristas fizeram o que sempre fazem. Exageraram a realidade até o ponto em que o impossível parece quase plausível. Só esqueceram de um pequeno detalhe. Marte não tem delivery de pizza e nem um Wi-Fi decente. Aí complica. No fim das contas, o episódio sobre colonizar Marte fala muito mais sobre a nossa obsessão em fugir da Terra do que sobre o futuro em si. É quase uma metáfora sobre como buscamos novos mundos para escapar dos problemas em que a gente mesmo criou. Talvez antes de querer morar em Marte, o ser humano precisa aprender a arrumar o próprio quintal. O lendário ano de 2012, quando metade do planeta achou que o mundo ia acabar e a outra metade só esperava o próximo feriado prolongado. Os Simpsons, claro, não perderam a chance de brincar com essa loucura coletiva. No episódio em que Springfield enfrenta o fim do mundo, tudo vira um caos apocalíptico cheio de profecias, previsões e aquele toque de exagero que só eles sabem dar. O problema é que 2012 passou. O planeta seguiu girando e a única coisa que acabou mesmo foi a paciência de quem acreditou nessa história. Esse episódio é quase um retrato de como o medo vende e como adoramos acreditar em narrativas grandiosas. É mais fácil pensar que o mundo vai explodir do que aceitar que ele vai continuar igualzinho amanhã, com boletos, trânsito e o mesmo chefe chato. Os Simpsons entenderam isso com perfeição, transformando o terror coletivo em comédia ácida. E o mais curioso, rimos do absurdo, mas no fundo a gente se reconhece ali. No fim, o erro dos roteiristas foi o mesmo erro da humanidade. Acreditar que o fim está sempre mais perto do que parece. Só que se tem uma coisa que os Simpsons ensinaram, é que o mundo nunca acaba. Ele só fica mais estranho a cada temporada. E as previsões deles continuam ficando cada vez mais improváveis. Em um episódio digno de ficção científica, os Simpsons mostram uma invenção capaz de controlar o clima. Uma máquina que pode criar tempestades, parar furacões e até fazer nevar no verão. Genial, né? Pena que na vida real a humanidade ainda não chegou nem perto de nada parecido com isso. O máximo que conseguimos foi discutir sobre o aquecimento global e reclamar do calor enquanto o ventilador gira heroicamente na sala. A previsão da máquina do clima virou só mais uma fantasia tecnológica perdida no tempo. Mas essa história, ela revela algo fascinante. O quanto o ser humano quer dominar até o incontrolável. A série ironiza nossa mania de achar que tudo pode ser ajustado, medido ou programado. E no fundo, esse desejo de controlar o tempo é só um reflexo da nossa dificuldade em lidar com o imprevisível. Seja uma chuva repentina, seja um problema que surge do nada na vida, a máquina dos Simpsons talvez nunca exista, mas o desejo de controlar o incontrolável continua vivo em cada um de nós. É interessante pensar que enquanto eles criavam máquinas imaginárias, nós criamos teorias de conspiração para compensar. Afinal, se não podemos mudar o clima, ao menos podemos culpar alguém por ele. E é justamente nesse ponto que os Simpsons brilham. Transformam a arrogância humana em humor puro. Agora, se você acha essa previsão absurda, espere só até ouvir a próxima. Ela literalmente ressuscita
o passado. Quando os Simpsons decidiram fazer dinossauros de volta à vida, pareceu uma ideia saída direto de um parque temático com mais ambição do que bom senso. O episódio mostrava Springfield sendo invadida por répteis gigantes, como se o Jurassic Park tivesse aberto uma filial no quintal do Homer. Claro que até hoje ninguém conseguiu recriar um Tiranossauro Rex. No máximo, o que temos são galinhas mal-humoradas, parentes modernos dos dinossauros. A previsão falhou, mas a piada continua perfeita. Essa história serve de lembrete sobre como a ficção adora testar os limites do impossível. Na época, a ciência vivia o auge das promessas sobre clonagem e engenharia genética, e a série capturou esse espírito com seu toque de sátira. Só que prever o retorno dos dinossauros foi o típico chute criativo que envelheceu como o vinho mais azedo da adega. Ainda assim, há algo de genial em usar dinossauros como metáfora para os nossos erros que insistem em voltar. Porque no fim, somos nós que ressuscitamos os mesmos problemas de novo e de novo. E talvez essa tenha sido a verdadeira previsão, a de que o ser humano não muda tanto quanto imagina. Continuamos repetindo velhas histórias apenas com novos figurinos e efeitos especiais. Springfield, nesse sentido, é só um espelho exagerado da humanidade. Em uma de suas previsões mais ousadas, os Simpsons afirmaram que a televisão estava com os dias contados. Que em um futuro próximo, ninguém mais sentaria no sofá para assistir a um programa tradicional. Ironicamente, foi justamente a TV que transformou os Simpsons em ícone mundial. Décadas depois, o que aconteceu não foi o fim da TV, mas a sua metamorfose. Trocamos o controle remoto pelo celular e as emissoras pelos streamings, e continuamos, de um jeito ou de outro, colados nas telas. Essa previsão é um retrato perfeito da relação entre o progresso e o apego. O ser humano adora anunciar o fim das coisas. O fim da TV, o fim dos livros, o fim da arte, e de repente essas mesmas coisas ressurgem, adaptadas, mais vivas do que nunca. O erro dos Simpsons aqui foi subestimar a capacidade da nostalgia. Afinal, mesmo com o YouTube, Netflix e TikTok, quem resiste a um episódio clássico passando na TV de madrugada? No fundo, o que essa falha revela é que a essência não muda. O formato pode evoluir, mas a vontade de se distrair, de rir e de se ver refletida em uma tela continua igual. E é justamente isso que mantém os Simpsons eterno. Mesmo quando suas previsões falham, eles acertam em cheio na forma como descrevem a alma humana. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de todos. No fim das contas, os Simpsons nunca quiseram prever o futuro. Eles sempre quiseram rir do presente. Cada erro, cada previsão absurda é, na verdade, uma forma de lembrar que o mundo é imprevisível demais para ser adivinhado por um desenho animado. E é justamente aí que mora a genialidade, nas falhas que nos fazem pensar, rir e perceber o quanto levamos as coincidências a sério. Talvez o verdadeiro poder da série não esteja em acertar, mas em fazer a gente duvidar de tudo, inclusive da própria realidade. Pensando bem, as profecias erradas dos Simpsons são como um lembrete sutil de que a graça da vida está nos imprevistos. E mesmo sem acertar o futuro, a série segue mais relevante do que nunca, porque continua rindo dos nossos medos, sonhos e contradições. No fundo, é como se os Simpsons dissessem: relaxa, o futuro não precisa ser perfeito para ser interessante. E é por isso que, mesmo quando erram, eles acertam em algo maior. Um retrato sincero da humanidade tentando entender um mundo que muda o tempo todo. Agora a pergunta que fica é: será que o próximo erro vai ser tão bom quanto esses?